Boa noite, professor. Queria que você fizesse, para começar, a análise desse jogo entre Asas e CRB 2-0 para o Alvinegro. Boa noite. Acho que a gente cometeu alguns erros defensivos que nos custaram 2 gols cedo. E num jogo decisivo como era esse jogo hoje, a gente não poderia ter cometido esses erros. Depois passamos o resto do jogo todo tentando buscar o primeiro gol para voltar ao jogo. No primeiro tempo tivemos algumas chances de bola parada, menos chances, não muito. No segundo tempo acho que a gente melhorou, criou oportunidades. Mas não conseguimos fazer o primeiro gol, que era o nosso objetivo, que era fazer o primeiro gol para conseguir voltar ao jogo. Então, fizemos as trocas, tentamos, mas não fomos capazes de reverter uma adversidade que a gente deu para o adversário no início do jogo. Professor, a gente imagina que essa decisão de colocar um time misto /reserva é colegiada, não somente sua. Mas não te preocupa em termos de cargo, que a gente sabe que no Brasil funciona sempre assim. O CRB chega ao 6º jogo sem vencer. Essa pressão que vem de fora, às vezes de dentro também, não te preocupa não, para a sequência da competição, colocar em mais um jogo o risco da vitória, colocar um time reserva? Não, assim, hoje, sendo bem honesto, os jogadores ficaram fora e eles não tinham a menor condição de entrar, tanto que alguns deles vieram para o banco e tal, mas a gente nem cogitou a possibilidade de colocá-los. O alemão estava, se não me engano, com 12 ou 13 jogos seguidos, o Lovati era o jogador mais, com os indicativos de possibilidade de lesão mais acentuados, o Baggio já tinha saído no último jogo com um desgaste grande, Hereda também. Enfim, a gente fez aquilo que entendia que tinha que fazer para ser o mais competitivo hoje. E assim, futebol tem a parte da oportunidade. Eu acho que da mesma forma que esses jogadores não tiveram em campo, outros jogadores tiveram oportunidade de mostrar, de ser protagonista. Posso citar aqui o Wallace, que na minha opinião aproveitou muito bem a sua oportunidade. Foi um jogador que demonstrou personalidade, demonstrou coragem, acho que jogou bem, foi competitivo. E é isso, agora a gente precisa virar a chave, temos um jogo novamente aí muito próximo e tomar as decisões mais próximas que nos aproximem mais de buscar a vitória, porque como você falou do cargo, a gente pensa jogo a jogo, a gente veio para cá para tentar buscar a vitória, para dar a importância que a competição merecia e continua merecendo. A gente ainda está vivo na competição mesmo, num momento bem adverso na competição. Agora é virar a chave para o próximo jogo da Série B para que a gente consiga uma vitória em casa, quebre essa sequência, restabeleça a confiança e busque um caminho positivo que esse grupo tem condição de dar. Professor, o calendário é bastante extenso, veio de um jogo no domingo, hoje já quinta-feira, alguns jogadores vêm fazendo trabalho no departamento médico e hoje entrou com um time misto. Você acha que essa alta carga de jogos acaba dificultando também na sequência da temporada, porque tem o Campeonato Brasileiro da Série B como também prioridade, tem a Copa do Nordeste, são muitos campeonatos e dessa forma precisa mesclar de alguma forma para ter algum tipo de gás para dar continuidade. Existe alguma prioridade para poder abdicar usar um time alternativo para colocar força total no Campeonato Brasileiro? Não, assim, eu tenho por hábito respeitar a responsabilidade competitiva e de resultado de todos os jogos, né? Hoje a gente fez o nosso 20º jogo na temporada e a gente continua vivo em todas as competições e assim, a decisão de mesclar foi justamente para tentar nos aproximar de um bom resultado hoje, porque os jogadores que não entraram, eles não tinham condição de entrar hoje. A verdade é essa, muitos jogadores em sequência e indicativos de lesões assim, muito evidentes. Então, eu estou otimista com a nossa semana, a gente tem a possibilidade do retorno do Luiz Felipe já agora, Pedro Castro está trabalhando, não sei se consegue retomar já agora no próximo jogo, a gente hoje teve o Giovani nem estava nas suas melhores condições, o Giovani nem fez praticamente transição e veio na raça, acabou precisando entrar fora de posição e entrou bem ali num cenário que era adverso. A gente tem o Patrick de Luca que a gente está tentando dar um condicionamento para ele que também não está nas suas melhores condições, mas a gente tem uma equipe de trabalho competente, um departamento médico competente, uma equipe de saúde e performance competente para tentar, dentro desse cenário crítico de uma quantidade de jogos muito grande,
um volume muito grande. A gente tem no nosso grupo aí jogadores com dos 20 jogos 19, né? Christopher 19, Baggio 19, jogadores que já jogaram 19 jogos, a gente está ainda no início do mês de abril. Então a gente vai se preparar agora para o jogo do Atlético da melhor forma para buscar uma vitória em casa. Professor Barroca, primeiramente, boa noite. A gente já vem conversando há algumas semanas, falando exatamente sobre essa dificuldade que o CRB está tendo na temporada. Então já se foi falado sobre a dura sequência, sobre o grande volume de jogos que a equipe está tendo, mas agora, mais uma vez, isso vai se repetir. Como é que vai ser a metodologia também de trabalho, analisando alguns jogadores, como você citou, podem estar retornando, mas principalmente entendendo que em nenhum momento da temporada essa sequência vai ficar mais folgado para o CRB. Vai ser algo que a equipe vai ter que lidar durante todo esse resto de 2026. Como que é o pensamento, como é que vai ser a metodologia para que, mesmo com esses pontos negativos, mesmo com essas dificuldades, o CRB consiga voltar a jogar um bom futebol? Não, o primeiro ponto de emergência agora é voltar a ganhar. A gente precisa voltar a ganhar, porque a vitória ela traz lucidez para que a gente vá tomando decisões mais equilibradas. Eu acho que a confiança vai se restabelecendo e no momento não tem nada mais importante do que buscar a vitória no próximo jogo, né? E tomar as decisões que nos levem ao caminho da vitória no jogo com o Atlético. A gente já viveu anteriormente, quando a gente foi campeão estadual, a gente também estava numa sequência grande, a gente também estava jogando competições concomitantes, e como você falou muito bem, ainda vamos ter um caminho aí nesse sentido, uma densidade competitiva alta. Precisamos ganhar para restabelecer a confiança, para ir tomando as decisões mais equilibradas, torcer para que esses jogadores que estejam fora retornem e consigam se manter e conseguir estabelecer rendimento, fazer a avaliação interna das oportunidades que a gente está dando, de quem está aproveitando não, e quem não está aproveitando fazer as cobranças, porque eu acho que isso é muito importante, explicar que a gente precisa entregar resultado, a gente precisa melhorar, sendo bem honesto, a gente precisa melhorar em alguns pontos, e com certeza amanhã mesmo eu já vou ter essa conversa com o Guru, já tenho tido e amanhã vou ter novamente. Tem uma série de coisas que, independente de quem esteja iniciando a partida, a gente precisa melhorar com urgência e buscar a vitória contra o Atlético, porque com certeza vai nos trazer um nível de confiança que a gente precisa no momento. Barroca, quanto ao Christopher, tem uma previsão de quando ele volta, quando ele pode estar disponível para atuar mais uma vez? Provavelmente Christopher vai ficar fora aí no mínimo de 2 a 3 semanas. Teve uma lesão no adutor. Um jogador que hoje, se jogasse, teria jogado os 20 jogos dos nossos 20 da temporada, jogou 19, e num lance no jogo contra o Novo Horizontino, que ele precisou abrir a perna ali, ele sentiu um desconforto, fez exame e está lesionado. Professor, alguém internamente da diretoria teve uma conversa de priorização de competição, que é verdade que o CRB está vivo, no entanto agora ele precisa contar com 100% e o tropeço dos outros adversários. E além disso, além dessa pergunta, há também, você acredita que essa possível eliminação da Copa do Nordeste traz uma pressão maior para a Série B que pode atrapalhar o trabalho? Não, assim, a gente precisa ganhar, Iverson, porque a gente está um tempo sem ganhar, e um clube desse tamanho, com um tempo sem ganhar, isso traz muito desconforto para todo mundo, traz desconforto principalmente para a gente, né? Traz um desconforto para o torcedor, traz um desconforto para os jogadores, traz um desconforto em todos os cenários. A gente precisa buscar uma vitória para estancar esse momento adverso que a gente está vivendo. Também a gente precisa encarar o momento adverso de forma frontal, reconhecer que a gente precisa melhorar, reconhecer que todos nós precisamos entregar algo diferente já no próximo jogo. A gente tem tentado. Hoje eu fiz uma preparação do jogo assim, tratando o jogo com um cunho de decisão, até pelos resultados que aconteceram na rodada. Se hoje a gente ganhasse o jogo, tinha possibilidade, inclusive, da gente ir para a primeira colocação. Mas a gente não teve, a verdade é que a gente não teve competência e capacidade de sustentar o início do jogo. A gente sofreu gols evitáveis, gols fáceis, que a gente não poderia ter sofrido, essa que é a verdade. E a gente criou mais do que o suficiente para fazer pelo menos um gol. Sendo bem honesto, a gente não teve a competência e a capacidade de fazer. Vamos ter que conversar internamente, nos cobrar, melhorar para entregar melhor já no próximo jogo com o Atlético. CRB e Bolsa de Aposta, em busca do resultado.